Série Sermão do Monte, programa número 4. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com a Palavra. Para mim é uma alegria muito grande poder estar com você para juntos estudarmos a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos fazendo isso constantemente aqui no Encontro com a Palavra. Acomode-se e acompanhe conosco a leitura deste trecho da Bíblia. Diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. No programa de hoje vamos falar sobre a quinta bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, ou bem-aventurados os que amam incondicionalmente. Mas o que é misericórdia? Misericórdia é o amor incondicional. Quando falamos da misericórdia de Deus, falamos do amor incondicional de Deus. Como já dissemos, graça é o atributo de Deus que permite que recebamos todo tipo de coisas maravilhosas que não merecemos. Graça é uma das palavras mais bonitas da Bíblia. E o que é misericórdia? Misericórdia é o atributo de Deus, o atributo que impede que recebamos tudo aquilo que merecemos. Quando chegar o dia do seu julgamento, será que você vai dizer para Deus: olha, eu quero só o que mereço, nem mais e nem menos. Quero os meus direitos. O Senhor pode me dar o que eu mereço, por favor? Eu tenho certeza que você não vai dizer isso. Quando eu estiver diante de Deus, eu vou dizer: Senhor, misericórdia e graça. Acho que a palavra misericórdia é ainda mais bonita do que graça, porque, de acordo com as Escrituras, o que nós merecemos, hein? Estude mais uma vez o livro de Romanos e reveja o argumento teológico de Paulo. Você vai ver que uma das coisas que ele afirma, um dos pontos nos quais baseia o seu ensino sobre salvação, é que nós não somos bons, nós somos pecadores, nós não merecemos nada. Portanto, se dependermos de nós mesmos, caímos em pecado. Paulo afirma que, por natureza, somos filhos da ira. Nesse ponto do Tratado Teológico de Paulo, temos a explicação do porquê precisamos de um Salvador. É por isso que Deus teve que desfalcar o céu e mandar o seu Filho ao mundo, porque nós não somos bons. A única coisa que realmente merecemos, de acordo com as Escrituras, é o inferno. E se temos alguma coisa boa, é por causa da graça e da misericórdia de Deus. Por isso, quando a quinta bem-aventurança afirma: Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia, ela está falando do amor incondicional, do amor incondicional de Deus. Um dos estudiosos da Bíblia de quem eu mais gosto é o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Ele foi para o Senhor em 1985 e escreveu algo excelente sobre exatamente esse assunto que nós estamos começando a estudar hoje. Como essa bem-aventurança pode influenciar na questão do relacionamento com as outras pessoas. O livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones é intitulado simplesmente O Sermão do Monte. E eu o recomendo para você. Eu tenho certeza que você vai levar algum tempo para ler 3 capítulos desse livro. Vai precisar de bastante paciência. Mas, se for persistente e ler todo o comentário, no final, você vai entender o ensino do Sermão do Monte. No seu comentário sobre o Sermão do Monte, Dr. Jones afirma que as bem-aventuranças também podem ser consideradas uma escada. As 4 primeiras bem-aventuranças nos levam ao topo da montanha.
Bem-aventurados os pobres de espírito. Esta bem-aventurança nos faz subir 1/4 do caminho. Bem-aventurados os que choram. Esta nos leva até a metade do caminho. Bem-aventurados os humildes. Esta nos leva até 3/4 do caminho. Mas bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, nos leva até o topo da montanha. As outras bem-aventuranças nos fazem descer o outro lado da montanha. Como é o homem que ficou no topo da montanha com Deus e foi cheio da justiça e agora está voltando para baixo, hein? Será que ele é um teólogo profundo conhecedor da Bíblia? Será que ele é ligado à doutrina e dogmático? Será que ele é um fariseu? Um mestre da lei? Será que ele é alguém que desce da montanha e diz: irmão, eu conheço a Bíblia mais do que você, sei como provar tudo que estou falando, viu? Será? Não. Depois que um homem foi para o topo da montanha, depois de fazer a sua subida das bem-aventuranças, ele está cheio de justiça e de Deus. Ele é justo. Então podemos dizer que ele está realmente cheio de Deus. Como ele é quando desce da montanha? Ele é um homem amoroso. É cheio do amor incondicional de Deus. Ele é cheio da graça de Deus. É cheio de misericórdia. É a mesma misericórdia que Deus sente. A misericórdia de Deus pelas pessoas. É disto que esse homem vai estar cheio. É maravilhoso pensar que a palavra misericórdia aparece 365 vezes na Bíblia. Acho que Deus sabia que precisaríamos de uma vez para cada dia do ano. A maioria das referências à misericórdia de Deus é encontrada no Velho Testamento. Deus sempre foi um Deus de amor incondicional. Um pouco antes do povo de Deus ser levado cativo para a Babilônia e depois, quando metade da população foi massacrada, as moças e mulheres tinham sido estupradas e o povo tinha sido arrastado, acorrentado. Jeremias não tinha para onde ir. O inimigo foi bom com ele e por isso ele não precisou ir para o cativeiro da Babilônia. Ele ficou na Terra Santa depois que todo o povo tinha sido levado. Ele construiu uma gruta que foi chamada de Gruta de Jeremias. Na verdade, ele a construiu sobre um monte. Ele se sentava nessa gruta e lamentava, sem parar, pelo que tinha acontecido ao povo de Deus. Jeremias é chamado de o profeta chorão. Sua profecia, o livro de Jeremias, descreve uma série de lamentações, por isso que é difícil esquematizá-lo. Ele não seguiu um esquema para escrever o seu livro. Seu coração estava ferido e ele chorava enquanto escrevia. No final do livro de Jeremias encontramos um pós-escrito chamado Lamentações. O que isso quer dizer? Que ele escreveu mais lamentações e mais choro. Ele estava chorando por causa do cativeiro e de toda a tragédia que sobreviera ao povo. Mas no 3º capítulo da choradeira, no livro de Lamentações, Jeremias recebeu e registrou uma revelação. Ele afirmou que por causa da revelação que recebeu, ou melhor, da qual foi lembrado, que ele agora tinha esperança. E você sabe que Deus o fez lembrar e lhe revelou naquela caverna lá no alto da montanha? Jeremias, eu nunca deixei de amá-lo. Aí então, Jeremias ficou pleno de inspiração e bênção e escreveu: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Deus nunca deixa de nos amar. Dizem que alguns séculos mais tarde, naquele mesmo monte onde Jeremias construiu sua gruta, Jesus Cristo foi crucificado. Aquele monte foi chamado Gólgota em hebraico e Calvário em latim. Naquele mesmo lugar onde Deus deu a certeza a Jeremias de nunca deixar de amar o seu povo, ali mesmo naquele lugar, Deus derramou seu amor incondicional, não apenas pelo povo hebreu, mas por todo o mundo. A misericórdia de Deus. Quando o homem vai para o topo da montanha porque tem fome e sede do que é justo e correto, e Deus o enche de justiça, ele é cheio do amor incondicional, porque justiça é amor. Deus é amor. Deus é justiça. Vem tudo junto. Por isso, quando um homem desce a montanha e começa a sua experiência de ir com Deus, a primeira bem-aventurança de ir é bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Esta bem-aventurança significa que discípulos de Jesus se tornam um canal
do amor incondicional de Deus pelas pessoas que precisam ser amadas incondicionalmente. A maioria das pessoas ama condicionalmente. O amor delas por alguém depende de uma performance. Olha, faça isso, isso e isso e mais umas 100 coisas e aí talvez eu ame você, viu? Mas não esqueça de fazer isso. É dessa forma que muitas mulheres são amadas. E muitos maridos também só são amados desta forma. Quando você sente que só é amado nestas condições, torna-se inseguro dentro da relação, porque mesmo que hoje você faça tudo direitinho, como pode saber que amanhã vai conseguir outra vez? Se um homem sente que é amado por sua mulher, porque é um bom provedor para a sua família, como ele se sentirá se perder um emprego, hein? Se uma mulher se sente amada pelo seu marido porque é uma boa parceira sexual, como vai se sentir grávida, com aquele barrigão? Ou então, mais velha e não tão atraente, como ela vai se sentir? Será que ainda assim será amada? A resposta em milhões de casos pelo mundo afora é não. Por isso hoje, o mundo enfrenta problemas tremendos. O amor entre as pessoas é condicional, é baseado na performance delas. Sabe, eu gostaria de saber se você já descobriu que Deus é amor. João descobriu e escreveu sobre isso na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 16. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. A segunda parte das bem-aventuranças se relacionam com as atitudes de ir para Jesus. Depois de sermos treinados, depois que fomos a Ele nos dá as atitudes para irmos. Agora nos tornamos misericordiosos, puros de coração, pacificadores e, por causa disso, somos perseguidos. Como já dissemos, existe um tipo de linha divisória entre a quarta e a quinta bem-aventurança. As primeiras 4 bem-aventuranças têm a ver com o que Jesus pode fazer em nossas vidas. Nós e Cristo. As outras 4 bem-aventuranças são desenvolvidas no nosso relacionamento com outras pessoas. Desenvolvemos nossos talentos sozinhos, na privacidade, mas, para que nosso caráter seja desenvolvido, precisamos interagir com outras pessoas. Assim, as 4 primeiras bem-aventuranças são desenvolvidas na privacidade, e as 4 últimas na interação com outras pessoas. Podemos dizer que as 4 primeiras bem-aventuranças são desenvolvidas no topo da montanha, quando estamos sozinhos com Jesus, e as outras 4 bem-aventuranças são exercitadas quando o retiro acaba. Descemos a montanha e voltamos para as multidões que estão no sopé da montanha. Também dissemos que as 8 bem-aventuranças podem ser divididas em pares. Bem-aventurados os pobres em espírito que choram, porque são pobres em espírito. Essas 2 andam juntas. Depois, bem-aventurados os mansos e humildes, que depois que aceitam esse cabresto, vamos dizer assim, o jugo de Jesus, têm fome e sede de conhecer o que Jesus quer que eles façam. Eles têm sede e fome do que é certo. No estudo de hoje falaremos sobre a 6ª bem-aventurança, que faz dupla com a 5ª. Que tipo de homem é aquele que vai ao topo da montanha para passar um tempo com Jesus? Bom, quando ele começa a subir a montanha, pobre em espírito, caminha 1/4 do caminho. O choro o leva até a metade do caminho. A mansidão a 3/4 do caminho. E a fome e sede pelo que é certo até o topo. Lá ele é cheio de justiça e do que é certo. Depois que um homem esteve no topo da montanha e foi cheio de justiça e do que é certo, que tipo de homem você acha que ele se torna? Como vimos no último estudo, este homem torna-se misericordioso. E misericórdia significa amor incondicional. Ele é cheio de justiça, mas uma justiça que não tem nada a ver com a justiça dos fariseus, de um bitolado na Bíblia que não para de citar versículos e que impõe regras para as pessoas. O homem que já esteve no topo da montanha foi cheio do que é certo, e a prova disso é que quando ele desce da montanha, está cheio do amor de Deus, o amor incondicional de Cristo pelas pessoas que estão carentes. Sempre que somos amados, nós nos perguntamos por quê. Se fôssemos amados com amor incondicional, não faríamos esse tipo de pergunta. Se alguém lhe desse dinheiro, você não perguntaria por que aquela pessoa estava fazendo aquilo? Todos nós faríamos isso. Estamos sempre querendo saber os motivos. Por quê? Por quê? É por isso que a 5ª e a 6ª bem-aventuranças se agrupam.
Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são cheios do amor incondicional de Deus. Tem a ver com bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Puros de coração. O que significa ser puro de coração? Logo de cara podemos dizer que aquela pessoa que é cheia do amor incondicional de Deus tem no coração um motivo puro para amar. O fato desse amor ser incondicional nos faz pensar assim. O amor dessas pessoas não depende do que a pessoa amada faz ou deixa de fazer. Você se lembra que comparamos o significado das palavras misericórdia e graça? Graça é quando Deus nos dá toda sorte de coisas boas que não merecemos. Misericórdia é quando Deus impede que recebamos aquilo que merecemos. Graça e misericórdia são como uma espada de dois gumes. De um lado temos a graça e o amor incondicional de Deus que independe do que fazemos. Do outro lado sabemos que não perdemos o favor, as bênçãos e amor de Deus por causa de uma performance negativa. Deus nos ama independentemente de nossa performance. Se você ama alguém com o amor de Deus, se você é um canal do amor de Deus, então você deve ser capaz de dizer: meu amor aguenta qualquer coisa que você fizer. Eu o amo com o amor de Deus, e o amor de Deus é firme. Eu aguento. Aguento qualquer coisa que você fizer. O meu amor, que é o amor de Deus, não é frágil, é indestrutível. Eu vou amar você de um jeito ou de outro. Nada que você diga ou faça pode me impedir de amá-lo, porque eu o amo com o amor de Cristo, com o amor de Deus. Se tudo isso for verdadeiro, não é preciso dizer que a sua motivação para amar com o amor incondicional de Deus é pura. Talvez seja por isso que essas duas bem-aventuranças andam juntas. Bem-aventurados os misericordiosos e bem-aventurados os puros de coração. Quando vamos buscar no original grego o significado de puro de coração, descobrimos que não tem nada a ver com limpo ou purificado. Até certo ponto, esse significado é válido, mas deixe-me explicar. A palavra grega traduzida para puro é kataris. Quando você vai ao hospital e precisa ser cateterizado, quer dizer que vão usar uma sonda em você para eliminar do seu corpo o que ele não consegue eliminar por causa de alguma disfunção. Caso contrário, todo o seu corpo vai se contaminar com toxinas. Os psicólogos usam uma expressão que vem da palavra grega kataris, ou catéter, ou catarsis. Quando alguém tem uma catarsis emocional, ela passa por uma descarga emocional e libera todos os tipos de sentimentos, tudo que está tentando segurar. Esta manifestação pode vir através de um acesso de raiva, de choro e às vezes até de riso. Talvez sejam sentimentos que vinham sendo reprimidos há muito tempo e alguma coisa desengatilhou esse desabafo e por isso a pessoa não consegue parar de chorar ou parar de rir. Pode ser que venham acessos de risos, pode ser que venha choro ao mesmo tempo até. Os psicólogos denominam esta manifestação emocional de catarsis. Segundo eles, a pessoa está liberando o veneno de sua mente, cateterizando o cérebro. É interessante observar que a palavra para bem-aventurados, os puros de coração, é exatamente a palavra catarsis ou cataris. Peça a Deus, ao Espírito Santo, que você seja cateterizado espiritualmente, que o seu coração seja cateterizado e que seja liberado dele tudo o que é contrário ao que Deus quer. As Escrituras falam muito sobre o coração. No livro de Provérbios lemos: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. As questões da vida vêm do coração do homem, por isso devemos guardar o nosso coração. As nossas atitudes são resultados daquilo que está em nosso coração, por isso Davi orou no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Depois de falar com o Deus que o conhecia, que o havia criado, que havia planejado todos os seus dias, que pensava nele, Davi fez esta oração: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Jeremias também recebeu importantes revelações sobre o coração. Acompanhe comigo o versículo 9 do capítulo 17 de Jeremias. Diz assim:
O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O seu coração é desesperadamente perverso. E mais que isso, é enganoso. Por isso as pessoas gastam tanto dinheiro com terapias e analistas, porque seus corações são enganosos. As pessoas se enganam e enganam os que estão ao seu redor. Davi foi sábio ao se dirigir àquele que sabia o que ia no seu coração. Davi foi muito sábio quando disse: sonda-me, ó Deus, sonda-me, e conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Quando Jeremias perguntou: o coração é mais enganoso que qualquer coisa e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Ele mesmo respondeu, dizendo que somente Deus conhece o coração humano. Há vários anos atrás, eu me formei em 2 faculdades, psicologia e também no seminário. Quando terminei, eu achava que sabia tudo e mal podia esperar para começar a aconselhar as pessoas. Tudo o que eu tinha que fazer era marcar hora com as pessoas e resolver os problemas delas. Mas aí, parecia que cada um que entrava no meu consultório era uma exceção a tudo que eu tinha aprendido. Depois de me deparar com mais de 1000 exceções, eu disse para Deus: Deus, eu não sei nada sobre essa gente, nem sobre o que vai em seus corações. Em meus momentos devocionais, deparei-me com este versículo de Jeremias. Eu já o conhecia. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável, mas tinha me esquecido da parte que diz: quem é capaz de compreendê-lo? E qual é a resposta? Eu nunca tinha pensado nisso. Só Deus sabe o que vai no coração do homem. Que pena, mas eu já tenho que encerrar o programa de hoje. Programe-se para estar conosco no próximo encontro com a palavra, quando vamos continuar estudando o que Jesus quis dizer com a expressão puros de coração. Até lá. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.